paz seja convosco, engrandecido seja para sempre o nosso Deus, que nos permite, irmãos, estarmos aqui, nos dando graça, nos dando a cada dia a sua misericórdia. E é por isso que estamos aqui e de pé, para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. E eu já pergunto como é que você está, o que é que você espera, qual é a sua expectativa para essa semana? Ei, coloca um sorriso lindo no rosto. Jesus, Ele é contigo, aleluia. E que Deus em Cristo abençoe a tua semana, que ela seja maravilhosa, surpreendente e que você viva muito de Deus. É isso que eu profetizo, para que você continue declarando que Ele é grande e poderoso sobre todas as coisas. Agradecer a você também que tem acompanhado o meu canal. Oh, minha amada, meu amado, minha gratidão. Continua, se inscreve, comenta, compartilha e vamos juntos aqui, irmãos, viver o nosso momento profético, recebendo de Deus e também compartilhando de tudo aquilo que Deus Ele tem feito às nossas vidas, receber dele, porque é assim que Ele nos quer. E neste momento profético, irmãos, eu quero compartilhar com você aquilo que está em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Eu quero ler o capítulo 6 e quero ler o 17 e o 19, que vai dizer assim, ó. Porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vai ficar até aqui. A palavra, irmãos, que nós acabamos de ler, ela vai fazer menção de quando Deus, Ele anuncia o dilúvio a Noé. Vendo Deus a terra cheia, contaminada de tanta sujeira, de pecado, de violência, todo mundo muito perdido. E aí o Senhor, Ele decide trazer o dilúvio, ou seja, até mesmo, sabe, irmãos, acabar com aquele mundo qual as pessoas estavam todas perdidas. Mas aí a Bíblia vai dizer de que Deus, Ele encontra um homem justo, um homem reto. E quem era esse homem? A Bíblia fala, irmãos, de Noé. Noé, ele foi encontrado entre muitas pessoas, porque ele tinha uma diferença. Ele andava com Deus, você está entendendo? Enquanto muitos estavam perdidos, enquanto muitos estavam vivendo por viver, fazendo as coisas que não agradavam ao Senhor, Noé, ele continuava posicionado, sendo um homem justo, sendo um homem diferente, sendo um homem reto, andando com Deus. Ele assim continuava. E aí, irmãos, o Senhor, Ele vai, anuncia, diz para ele, para Noé. Imagine, irmão, você tá vendo como é bom, como vale a pena, como é gratificante, aleluia, como é, irmãos, o privilégio da gente andar com Deus, porque Deus, irmãos, Ele é pelos seus, e Deus, Ele foi por Noé. Mesmo o Senhor traçando e executando esse plano para o mundo, para aquelas pessoas que estavam fora do querer do Senhor, Deus, Ele viu de que Noé, aleluia, estava fazendo a vontade dele. E é por isso que o Senhor vai falar conosco nesse dia de hoje. Guarde isso. Todo aquele que é escolhido do Senhor, ele vive cuidado de Deus. Todo aquele que é justo, todo aquele que é reto, todo aquele que escolhe andar com o
o Senhor, ele vive o cuidado de Deus. Você está entendendo que vale a pena a gente caminhar com o Senhor? Você está entendendo de que mesmo em um mundo tão injusto, sabe, irmãos, tão impuro, mesmo em um mundo, sabe, que muitas pessoas perdidas estão, mas vale a pena eu continuar, aleluia, agradando, vivendo e andando na vontade do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer que Deus, ele anuncia, Deus, ele fala. Você está entendendo isso, meu amado? Que é diferente. É diferente quando a gente anda com Deus, porque Deus anda conosco. É diferente de que quando a gente tem um coração justo, reto, Deus, ele se inclina, Deus, ele olha. A gente vive em favor do Senhor, a gente vive pelo cuidado de Deus. E esse foi o cuidado do Senhor, para que a vida de Noé e nem sua família viesse também perecer, viesse também morrer, mas pelos seus, Deus, ele sempre vai intervir para que o nome dele seja glorificado. E Deus anunciando a Noé que traria o dilúvio, Deus, ele vai e diz para ele, olha, Noé, prepara uma arca. E foi dando toda a descrição, foi falando tudo como Noé tinha que fazer, e assim Noé fez. Aí ele vai e diz, olha, não é para todos, irmãos, não é com todos. Olha o que o Senhor vai dizer para Noé. Olha, Noé, com você, aleluia, com a sua família, com a sua descendência, eu tenho uma aliança, eu fiz um pacto com você. Você entende isso, irmãos? Não é para todos, não é qualquer um, mas é só para aqueles a qual o Senhor, e que também ele está aliançado, está até mesmo feito um pacto que não se quebra, que não se rompe, porque todas as vezes que vir acontecer qualquer coisa, o Senhor vai lembrar, aleluia, da aliança, do pacto, da palavra empenhada, o qual ele tem na vida daquele que é escolhido. E Noé, irmãos, ele, de muitos ali, naquela época, né, que estava vivendo, ele foi escolhido, porque ele foi o único achado, até mesmo fazendo a vontade do Pai. E aí Deus, ele diz, olha, você e sua família não vai morrer não, você vai fazer essa arca e você vai entrar nela. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que Deus, ele diz para as nossas vidas nesse dia de hoje. Todo aquele, irmãos, que ele decide, que procura viver uma vida que agrada ao Senhor, ele vai viver de cuidado, aleluia, ele vai viver de favor do Senhor, ainda que muitas coisas venham acontecer, mas Deus, ele sempre vai lembrar da aliança, do pacto que ele fez contigo, ele sempre vai lembrar da palavra e ele vai estender, vai favorecer você com o cuidado dele. E aí ele fala, irmãos, porque ele tem intimidade com os seus. Você entende isso? Nada, irmãos, nada do que a gente vinha passar ou enfrentar na vida, Deus, ele não nos deixa sem saber de nada. Deus, ele anunciou, ou seja, Deus falou com Noé o que estava prestes a acontecer. Deus, ele falou. Isso é cuidado, irmãos. Isso é cuidado. Olha, é igual quando você tem um filho, né, ou uma filha, e aí você tá vendo que aquele caminho, aí o filho vai dizer assim, ó pai, ó mãe, eu vou ali em tal lugar, mas eu vou passar por aqui. Aí você, como pai ou como mãe, você tá vendo que aquele caminho, né, às vezes o filho não tá nem vendo o que é que vai acontecer. Ou então não está percebendo perigo, apuros ou alguma coisa. E aí o pai ou a mãe vai dizer assim, não, meu filho, não vá por esse caminho não, vá por um outro caminho. Isso é o que, irmãos? Cuidado. O pai e a mãe estão tendo cuidado de até mesmo
que não aconteça nada com seu filho ou com sua filha. Assim também é o nosso Deus. Então Ele nos avisa. Você entende isso? Ele nos avisa o que está para acontecer. E isso, irmãos, quando Deus ele tem um cuidado com os seus, Ele não só avisa, Ele não só diz: ó filha, presta atenção aqui, ó filho, olha isso aqui, mas Ele também em tudo, Ele sempre vem com sua intervenção e Ele vem com escape para as nossas vidas. Aleluia! Esse é o nosso Deus. Ele sempre tem um livramento, Ele sempre tem um escape, Ele sempre tem uma saída para os seus, oh meu amado. Por isso que vale a pena, mesmo que muitos queiram fazer muitas e muitas escolhas da sua vida, mas escolha hoje andar com Jesus, escolha hoje fazer a vontade de Deus, escolha hoje ser uma pessoa justa, andar pelos caminhos retos do Senhor, porque Deus, de todas as vezes que vinha acontecer algo, muitas das vezes para destruir, muitas das vezes para acabar, muitas das vezes, irmãos, para fazer até mesmo alguma coisa, ou que você enfrente ou atravesse alguma coisa difícil, Deus, Ele sempre vai estar com você. Deus, Ele sempre vai lembrar: é meu filho, é minha filha, eu tenho a palavra, eu tenho uma aliança com ela, eu prometi a ela, eu prometi a ele que eu ia guardar, que eu ia livrar, que eu ia ser com ele, que eu ia ser com ela. É por isso, meu amado, que vale a pena. Não deixe as coisas da vida, não deixe as coisas do mundo sufocar as suas escolhas, mas escolha Deus, queira Deus, deseje Deus, ande com Deus, porque você vai viver de cuidado, você vai viver de livramento, oh meu amado, você vai viver sempre o Senhor chegando adiante de ti, sempre o Senhor protegendo, guardando como filho, guardando como filha amada, porque é assim que Ele tem as nossas vidas. E é por isso, irmãos, de que quando a gente olha essa história, aleluia, nos alegra, porque a gente vê o cuidado do Senhor na vida de Noé, a gente vê o cuidado do Senhor na sua família. Deus, Ele não deixou a sua vida perecer e nem sua descendência, e é isso também que Jesus, Ele está dizendo para a minha vida, para a tua vida: ei filha, ei filho, continua no caminho, continua, aleluia, na fé, na perseverança, continua com seu coração voltado para o Senhor, porque de todas as vezes que a vida, que as situações vêm até mesmo surpreender você com alguma coisa, Deus, Ele vai lembrar da promessa, aleluia. O Senhor foi a salvação para aquela família, o Senhor foi a salvação para a vida de Noé, o Senhor, aleluia, Ele foi o escape, o Senhor interviu no momento, na hora certa, e é isso que Jesus está dizendo para as nossas vidas: você vai viver assim, se você andar, aleluia, se você agradar, se você a cada dia procurar estar nos caminhos do Senhor, você vai viver, vai ter dias difíceis, sim, irmãos, porque enfrentamos dias difíceis, enfrentamos, aleluia, a gente vence um, daqui a pouco é o outro. Tem vezes que mal a gente respira, acabou amanhã, chega a tarde, e aí a gente tem que vencer mais outro. Mas há uma diferença, guarda isso no teu coração. A diferença é daqueles que andam com o Senhor, daqueles que querem uma vida de qualquer jeito. Amados, esses o Senhor, Ele não tem aliança, não tem pacto. Você entende? Não tem. Aí acontece o que acontecer, Deus ainda usa de misericórdia, muitas das vezes guarda e livra. Mas, irmãos,
aqueles, aleluia, diga assim, sou eu que Deus está falando, é de mim que o Senhor está dizendo, é sobre mim que o Senhor está falando, porque independente de qualquer coisa e entre muitas coisas, declare isso nesse dia de hoje. Eu quero, Jesus, andar contigo. Eu quero, Jesus, andar com o Senhor. Eu quero ter o Senhor. Eu quero que meu coração esteja no Senhor, para que todas as vezes que venha acontecer qualquer coisa na minha vida, o Senhor venha falar, o Senhor venha me mostrar, o Senhor venha me direcionar, e sempre, aleluia, eu vou viver do favor e do cuidado de Deus na minha vida. Declare isso nesse dia de hoje e viva, meu irmão, viva, minha irmã, o melhor de Deus nessa terra, porque são para esses a qual o Senhor tem reservado o melhor, para que Ele seja engrandecido e glorificado. Que Deus abençoe a tua vida, que essa semana e que essa palavra, ela venha, sabe, arder no teu coração, te direcionar sempre para as coisas certas, e que você não esqueça, quer viver favor de Deus? Quer continuar vivendo cuidado, irmão, zelo do Senhor, continua andando com Ele, porque de todas as vezes, aleluia, é Ele dizendo para ti, de todas, não é uma filha, não é duas filhos, não, é de todas as situações, só Deus para te livrar e te guardar, só Deus para chegar com vitória e livramento, só Deus para trabalhar e você viver, aleluia, aquilo que é promessa, a qual eu tenho reservado para a tua vida. Fica nessa paz, que Deus abençoe a tua vida, abençoe a tua casa, toda a tua família, sejam marcados e cheios da glória de Deus. Te guarde em oração, e eu deixo aqui meu abraço, todo o meu carinho, e registro, irmãos, a minha gratidão. Deus, Ele é contigo, que Deus vos abençoe.